Salve, povo progressista! Começo com um salve e um abraço especial ao tio Joca, que sempre me ajuda com sugestões de pauta e acompanha o nosso canal desde o início. Grande abraço, tio Joca. O Flávio Dino vai parar no Supremo Tribunal Federal para assumir a vaga deixada por Rosa Weber. Na prática, a contagem de votos não muda porque ele tem posições parecidas com a dela em relação aos votos, com relação a costumes, com relação a situações como a do 8 de janeiro. Porém, ele conta com um apoio muito forte do Xandão, do Gilmar Mendes e de outros ministros para assumir a cadeira na Suprema Corte. Vamos relembrar alguns dos momentos do ministro da Justiça com os bolsonaristas. Se os patriotários não gostam, então temos que dobrar o apoio a ele. E não esquece, deixa um like, comenta, compartilha. Portal Brasil Notícias, César Varela aqui na luta diária contra o extremismo bolsonarista. Não precisa o senhor ir para a porta do Ministério da Justiça fazer vídeo de internet. Porque se o senhor é da SWAT, eu sou dos Vingadores. O senhor conhece Capitão América, Homem-Aranha? Fui juiz, nunca fiz conluio com o Ministério Público. Eu nunca tive sentença anulada. E por ser um juiz honesto, por ter sido um juiz honesto, por ter sido um governador honesto, é que eu não admito que ninguém venha dizer que eu tenho que ser preso. Isso é desrespeito. Obviamente o senhor sabe, ou deve saber, ou deveria saber, deve lembrar que não existe prova de fato negativo. Ou seja, o senhor deve ter aprendido em algum lugar do curso de Direito que é impossível a mim provar que não houve acordo. É ônus do senhor e de todos que propagam esta leviandade, provar que eu fiz acordo com bandido. Nunca fiz, nunca farei, e a minha vida é limpa e eu não tenho nenhuma condenação. O senhor acabou de falar que não responde nenhum processo, no Jus Brasil diz que o senhor responde 277 processos. Mas são poucos, eu acredito que tem esquecido. Dizer que pesquisou no Jus Brasil. Eu vou contar, olha, eu sou professor de Direito, eu vou contar para os meus alunos como anedota. Piada. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. Dizer, com base no Juiz Brasil, que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. O senhor sabe, senador, que a gente vive tempos tão estranhos que são capazes de, doravante, a partir desse nosso diálogo, dizer que o senhor se converteu ao comunismo. O senhor tome cuidado. Mas que o senhor está acreditando até que a Terra é redonda. Sinceramente, olhando para o senhor, eu acho que o senhor acredita no que diz, o que a meu ver é mais grave, porque o senhor realmente parte de um sistema de crenças muito próprias, muito singular, que não tem aderência na realidade. E o Rio de Janeiro caminha para uma triste realidade de narcomilícia. Daqui a pouco não tem mais guerra no Rio porque miliciano está se associando a traficante. Na verdade, é porque até o senador Flávio Bolsonaro falou sobre narcomilícia, e é um tema que ele conhece muito de perto, esse casamento de milícia com narcotráfico. O ministro da Segurança, de Justiça e Segurança deveria receber algum tipo de adicional, senão de periculosidade e insalubridade, porque os temas são muito variados. Em outro momento, o senador Marcos Rogério, do PL de Roraima, diz que a indicação de Flávio Dino ao STF é, entre aspas, querer apagar fogo com gasolina. É um político de viés ideológico muito forte, com apegos a bandeiras ideológicas muito fortes, e que, para mim, ele, Marcos Rogério, acaba por representar uma contaminação da atuação na magistratura. Olha, a oposição, e não só a oposição, também senadores da própria base, receberam o nome dele com uma certa surpresa, embora fosse cogitado o nome dele, mas considerando, né, a performance dele no Ministério, esperava-se que pudesse vir um nome diferente. O Flávio Dino hoje é um político brasileiro combativo, polêmico, que é chamado para briga. Né? E ele é aquele político, aquele personagem que não foge da briga. É você trazer para a cena do judiciário, né, alguém que, ao invés de trazer um clima de pacificação, de harmonização, um ambiente de melhor convivência, me parece querer apagar fogo com gasolina. Então me surpreende a indicação dele nesse momento da história política do Brasil, né, e alguém
não apenas que é um político, porque o fato de ser político não descredencia se os demais requisitos são preenchidos. Agora, é um político de viés ideológico muito forte, com apegos a bandeiras ideológicas muito fortes, e que, para mim, acaba por representar uma contaminação da atuação na magistratura. Aí tem duas coisas. Primeiro, a hipocrisia, né? Porque quando foi a indicação do ministro do STF extremamente religioso, muito amigo da família Bolsonaro, ele não vi nenhum comentário dele desse tipo. Que o amigo do Bolsonaro, que é ministro do STF, o André Mendonça, ele tem um viés ideológico muito evidente para o lado do bolsonarismo. E eu não vi o senhor Marcos Rogério reclamar em momento nenhum. Segundo ponto, olha a moral dele. Em áudio que ele não gostaria que fosse captado, esse senador, Marcos Rogério, do PL, participou de uma reunião com produtores rurais de São Francisco do Guaporé, em Roraima, no último sábado, dia 18, onde ele criticou o veto do Lula ao marco temporal e o crescimento da população indígena no Brasil nos últimos 12 anos. Vejam as palavras que ele usou para se referir aos povos indígenas. 118 milhões de áreas, de hectares de área indígena. Agora vejam, vocês sabem qual é a população indígena do Brasil? Em 2010, no censo de 2010, nós tínhamos no Brasil 896 mil índios. Censo de 2010, 896 índios. O último censo apontou uma população indígena de 1.700.000 índios. Em 12 anos, quase 100%, eu nunca vi procriar tanto. Mas, você sabe por quê? Aqui tem dois problemas. Aqui tem duas situações. De repente, se eu for para uma região meio isolada aí, Charles não dá não, pinta de europeu. Mas se eu, Roberto, que tem cara de índio ali igual eu, se eu for para a região aí e dizer assim, ó, eu sou índio, pronto, sou índio, é autodeclaração. E para terminar, a nomeação do Flávio Dino para o STF gerou uma briga muito engraçada na bancada da Globo News. E o Demétrio Magnoli exala toda a sua insatisfação e, por que não dizer, despeito pela indicação feita por Lula. Ele tenta desdenhar do notório saber do ministro Dino e leva uma notória chinelada do camarote. Imperdível. Se viu até aqui, agradeço de coração. Não esquece de deixar like, comentar, compartilhar. Até a próxima. Abraço. Flávio Dino não é uma pessoa de notório saber jurídico. Flávio Dino não é uma pessoa de notório saber jurídico. Ah, não, aí ele extrapolou. Eu acho que assim, o Demétrio tem que levar em consideração que ele não leva cargo como ministro da Justiça, cargo como integrante na Comissão de Constituição e Justiça. Lógico que é, Demétrio. Cargo não é notório saber, camarote. Lógico que é. Indicação política. Demétrio, e você não indicar, desculpe, você desconsiderar com todo o seu olhar assim, alegre, desconsiderar. Não, alegre não, tá. Camarote. Eu estou discordando de você, não tem alegria nenhuma. Eu estou discordando de você. Tá, mas você está rindo. Engraçado você dizer não, que mas não, você, olha aí, você está confirmando. Termina aí, Demétrio. Gente, olha só, eu só preciso organizar aqui para que a gente possa ouvir. Demétrio, só um segundinho porque você aí, falou, Demétrio. E agora eu quero ouvir o Camarote. Por favor, Camarote, pode ficar à vontade. Não, você reconhece o que eu estava falando, você está achando engraçado, você fica com um olhar irônico. É chato isso, Demétrio. Não, é chato você dizer que um cargo de indicação fala, política Demétrio, é notório fala, saber. Demétrio. Você não quer me ouvir? Fala então, vai. Veja, Camarote, um cargo de indicação política é um cargo de indicação política. Notório saber é outra coisa. Tá. Ô Demétrio, agora posso falar agora? Deixa eu só ouvir o Camarote agora para a gente seguir também. Só um segundinho. Diga lá, Camarote. Obrigado. Demétrio, você está desconsiderando algo fundamental. Ele implementou
o Conselho Nacional de Justiça através do que você desconsidera do mestrado dele. Mas tudo bem, você está desconsiderando alguém que foi o primeiro da prova de um dos concursos ou concurso da área jurídica mais difícil, que é a Justiça Federal. Então, se você quer, de fato, desconsiderar e todo o trabalho dele, toda a vivência dele como juiz federal, como integrante da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, como ministro da Justiça, você quer desconsiderar. Mas assim, ele tem sim notório saber, sim. Não é você que está falando, não é você que vai falar. Se você tem ministros da Suprema Corte avaliando isso, Demétrio. Me desculpe, se você não... Deixa eu falar, Demétrio, deixa eu falar um pouquinho só, Demétrio. Você tem ministros da Suprema Corte que estão falando isso. Agora, se você tem a primazia de saber o que é o que não é o saber jurídico, você pode ter a questão acadêmica não é a única. Você pode ter notório saber em várias questões. Independente, você tem inclusive doutor honoris causa, que muitas vezes não passou por uma academia e é especialista numa área. Então, me desculpe, Demétrio, você está indo da sua visão, respeito, você é sua opinião.